Parte 2. Ricardo contou que anos antes de me conhecer ele teve um relacionamento sério com Júlia. Os dois terminaram no momento em que ela descobriu que estava grávida, mas não foi abandono, pelo menos não do jeito que parece quando você ouve assim. Naquela época Ricardo estava no meio de uma situação que ele nunca tinha me contado completamente. A família dele tinha um negócio antigo, o tipo de negócio que acumula dívidas com pessoas que não aceitam desculpa e não mandam carta. Quando essas pessoas decidiram cobrar, elas foram até quem estava por perto. Ricardo desapareceu porque acreditava que sumir era a única maneira de tirar o alvo das costas das pessoas que ele amava. Ele achava que ao desaparecer estava protegendo Júlia. Quando a situação se resolveu e ele voltou, Júlia tinha ido embora sem deixar contato. Ele procurou, não encontrou, e passou anos acreditando que ela tinha seguido a vida dela sem olhar para trás. Nunca soube da criança. Passou anos sem saber que tinha um filho. Até alguns meses antes do nosso casamento. Júlia reapareceu. E contou tudo. Mas não pelo motivo que eu estava imaginando enquanto ouvia falar. Ela não tinha aparecido por ressentimento. Não queria destruir o que a gente tinha. Ela apareceu porque tinha descoberto alguma coisa que mudava completamente o contexto da situação. O irmão de Ricardo, Marcelo, sabia da existência da criança há anos. Marcelo era o tipo de pessoa que acumula informação como quem acumula dinheiro, guardando para usar no momento de maior impacto. E ele tinha planejado aparecer naquele casamento, naquela data, naquele salão cheio de família e amigos, para criar um escândalo público calculado. A ideia era usar a criança, usar o constrangimento, usar o momento mais vulnerável da vida do irmão para exigir uma parte da herança da família que ele achava que merecia e que nunca tinha recebido. Júlia descobriu o plano por acaso. Uma conversa que ela não deveria ter ouvido, num lugar em que ela não devia estar, com detalhes específicos o suficiente para ela entender o que estava sendo planejado. E ela tomou uma decisão, chegaria antes. Revelaria tudo ela mesma, do jeito dela, sem deixar que Marcelo transformasse uma criança inocente em instrumento de pressão. Mas havia ainda uma última camada. Ricardo sabia que Júlia ia aparecer. Ela tinha avisado com antecedência que ia fazer isso. E ele teve a escolha de me contar antes, de cancelar a cerimônia, de controlar a narrativa, de me preparar para o que estava vindo. Ele escolheu não fazer nada disso. Não por covardia. Ele me explicou depois, numa conversa que durou a madrugada inteira, que ele achou que eu merecia ouvir tudo de uma vez, sem versão editada, sem ele no controle da história, sem a possibilidade de eu ficar me perguntando o que ele tinha omitido. Ele disse, eu preferia perder você pela verdade completa do que ficar com você usando uma versão arrumada dela. Fiquei de pé naquele altar por um tempo que não sei medir com 200 pessoas em silêncio ao redor, um bebê tranquilo no colo, e uma história que eu precisava processar mas que não tinha como processar naquele momento naquele lugar. Não teve final bonito de novela. Não teve música tocando e todo mundo aplaudindo. O que teve foi eu pedindo espaço. Minha mãe saindo comigo pelo corredor dos fundos. Os convidados sendo dispensados por um familiar que teve presença de espírito suficiente para tomar conta da situação. Nos meses que se seguiram eu precisei entender muita coisa. Perdoar algumas partes da história. Aceitar que outras eu não ia conseguir resolver tão depressa. Houve conversas que duraram até de manhã. Houve semanas em que eu não sabia o que eu queria. Houve uma sessão de terapia em que eu passei 50 minutos olhando para a janela sem conseguir falar. Ricardo não era perfeito. Nunca foi. Ele tinha silêncios que não devia ter tido, decisões que ele tomou sozinho quando devia ter me incluído, uma história que ele deixou acumular quando devia ter aberto antes. Isso é real e eu não vou suavizar. Mas ele também era o homem que no momento mais exposto da vida dele, num salão cheio, com tudo que ele tinha construído em risco, escolheu deixar a verdade chegar inteira em vez de controlá-la. E a criança que entrou naquele salão destruindo o roteiro do dia que eu planejei durante meses acabou sendo quem me mostrou o que eu precisava ver. Hoje, quando lembro daquele sábado, eu penso numa coisa que ficou comigo. Às vezes a maior ameaça para uma família não é um segredo revelado. É uma mentira mantida tempo demais, que vai crescendo por baixo de tudo que você constrói em cima, até que o chão cede no pior momento possível.
Algumas verdades chegam destruindo tudo o que você tinha. Mas outras chegam para te salvar de uma vida que nunca foi completamente real. A diferença entre as duas é que você só descobre qual é qual depois que elas já chegaram.